Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio do AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. Inicialmente quero agradecer aqui a editora e livraria De Plácido, nosso parceiro aqui de BH, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem também aqui de BH, um abraço para o Carlos, ao Café Minas do Sul, Cafés Especiais, e ao IDPJus do Rio de Janeiro, Instituto de Direito, Processo e Justiça. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, muito bacana mesmo, que tem uma influência, uma afetação direta em todas as pessoas, seja para melhoria no estilo de vida, na qualidade de vida, social, familiar, profissional, acadêmica, enfim. E para isso eu convidei 3 pessoas aqui, 3 grandes amigos, aliás, um grande amigo e 2 grandes amigas, e vou apresentar para vocês para saberem quem vai falar conosco hoje aqui. A primeira é a Juliana Minardi, que está aqui à minha direita, ela que é jornalista, terapeuta, educadora, fundadora da Medita Brasil, do Instituto Árvore e do SOS Mata Jardim América. Temos aqui também à minha frente o Rodolfo Costa, que é psicólogo, diretor e ator de teatro espontâneo, criador do Expressão Total, líder da Momentum Teatro Playback, professor e leadership pelo Centro de Teatro Playback de Nova York, Estados Unidos. E a Cláudia Silva, aqui à minha frente, que é palestrante, treinadora de pessoas e equipes com ênfase em comunicação, liderança e vendas, atua há mais de 17 anos desenvolvendo pessoas através de processos individuais e em grupo e é graduanda em gestão pública. Pois bem, são esses os nossos convidados para a gente ter um bate-papo bem interessante, bem fluido, bem leve, bem descontraído, como de praxe aqui no nosso podcast. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecê-los imensamente pela aceitação do convite, pela disponibilidade de tempo também e de compartilhar um conteúdo que é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito de conversar sobre essas questões relacionadas à comunicação em público, à desinibição, ao teatro, com essa pegada da psicologia também, que é muito relevante, questões de meditação também, que traz esse controle, essa estabilização emocional, esse poder de concentração, diminuição de ansiedade, e que tudo isso, acho que agregado, a gente fala um pouquinho hoje sobre saúde emocional, uma temática muito relevante atualmente, especialmente porque a gente vive num tempo com muita tecnologia, muito distanciamento, e a gente veio aí de uma bagagem negativa, que a gente não precisa entrar em detalhes, um pós-pandemia que teve um distanciamento muito grande, e como essas habilidades que vocês, estudam, praticam, lidam no dia a dia, treinam outras pessoas também, elas podem ser muito relevantes para a gente, né? Então, agradeço imensamente a presença de todos aqui. Então, entre um golinho de café e um pão de queijo, a gente vai batendo papo, contando uma história, lembrando de um caso, e o assunto aqui é muito, muito fluido, com muita leveza, tá bom? E, bom, vou começar então por alguma das mulheres, né, Rodolfo? Por questão de cavalheirismo. Mas assim, então vamos lá, Claudinha tá aqui na minha frente. Queria saber um pouco de você, pela sua experiência já de anos lidando com pessoas, treinando pessoas ali em cima do palco, quando a gente fala muito sobre a questão da comunicação, como que isso tem, assim, como que é essa ligação direta com o lado emocional, comportamental? Porque eu vejo muita gente pegando esse gancho, por exemplo, vou buscar um curso de oratória, de comunicação, por exemplo, em público, e vai com uma demanda quando, na verdade, a gente descobre que é outra. O que está por trás ali de uma dificuldade de se expressar, né? E aí a palavra é sua, rasga o verbo. Opa, adoro. Primeiro, gente, eu preciso registrar aqui que eu estou muito feliz de estar com 3 pessoas incríveis que eu conheci há 11 anos atrás. Então, nossa estrada aí de contato é longa e de 3 pessoas que eu admiro muito. A comunicação, a fluidez na vida, o jeito como olha a vida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Bom, a comunicação e a saúde, né? Tem uma relação muito grande, né? Desse lugar que está dentro da gente. Eu quero ler aqui um poema para a gente começar. Claro. Bem, assim, intelectuais. Inspiração total. Inspiração total da Viviane Mosé, que fala muito disso. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos. Pedras são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema.
Pessoas, às vezes, adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. E ela continua aqui. E para terminar, eu vou lá no final do poema, porque senão nós vamos ficar aqui lendo o poema o tempo inteiro. Palavra suor é melhor do que palavra cravo, que é melhor do que palavra catarro, que é melhor do que palavra bilis, que nem chega perto da palavra tumores internos. Palavra lágrima é melhor. Palavra é melhor poema. Então, quando a gente não diz, a gente adoece, seja em ambientes profissionais, sejam em ambientes que são dos nossos relacionamentos mais íntimos, que às vezes são os mais adoecidos, porque as palavras não são ditas. Então, a comunicação interna, ela favorece essa nossa saúde e a saúde do mundo como um todo. Então, as guerras poderiam ser evitadas com uma atenção maior à comunicação, os desamores e as doenças também podem ser evitadas se a gente aprender a se comunicar melhor. Então, eu sou apaixonada por esse negócio, eu levanto a bandeira, eu digo que a comunicação me deu tudo. Tudo que eu tenho foi a comunicação que me deu. Esse meu trabalhar interno, o meu investigar é pela comunicação. Meus amores, meus trabalhos, meus clientes, meus amigos, tudo eu devo à comunicação. E é interessante dessa leitura que você fez, como é que de cada ponto ali, né, de um cravo, de uma lágrima, de uma dor, como é que tudo pode ser transformado, né? E aí eu acredito muito nesse papel da comunicação e dos caminhos da arte, que você pode utilizar para que aquilo não fique calcificado dentro de você e enrijecido, né? Eu acredito muito que a arte é uma das formas de comunicar. Sim. E que a gente consegue, através dela, olhar para uma situação da nossa vida ou algo que não está indo tão bem e poder encontrar novos caminhos de expressar aquilo, sabe? De dar vazão para aquilo que está acontecendo. Então, realmente, a comunicação tem esse papel, né? Você faz isso muito bem, usando a arte. Exato. Descalcificando coisas. Descalcificando, né? Coisas dentro do teatro. Porque, e sabe, você falou da pandemia, né? E de fato foi um momento marcante. Sim. E após a pandemia eu comecei a ver muitas pessoas que procuravam o meu trabalho falando assim, olha, já tem um tempo que eu tenho essas questões de dificuldade assim, de interagir ou de falar com as pessoas, mas depois da pandemia parece que piorou. Sabe? Parece que eu comecei a ficar enrijecido, assim. Como é que eu falo aqui para pegar no tranco, para interagir com as pessoas? Gente que não tinha medo de falar em público começou a ter. Parece que foi um curso intensivo de introspecção. Exatamente, para o bem que foi importante. Exato. Então, assim, as pessoas ficaram nesse lugar de... E agora? Como é que eu me reconecto com as pessoas a partir do que eu acessei em mim? Porque todo mundo acessou muita coisa na convivência mais íntima ou na convivência consigo mesmo. E, de fato, o teatro ele vem com mais uma alternativa para poder apoiar essas pessoas a encontrar um lugar de respirar, de acessar, assim como a meditação também, né? Certamente. Com certeza. O que a gente estava falando aqui antes do início, aqui nos bastidores, né, batendo um papo, que a Claudinha colocou, a comunicação me deu tudo. E engraçado, porque... E depois disso tudo, qual que é o plus? Você aprende a se comunicar em público muito bem, a ter voz ativa, a expressar as suas ideias. Isso eu acho que é a cereja do bolo. Mas como se fosse a ponta do iceberg. Mas todo esse desenvolvimento, o que você ganha? Até, por exemplo, poder se expressar bem, lidar com outras pessoas. Autoconhecimento, autoliderança, amor próprio, reconhecimento, confiança. Isso tudo que, na verdade, é o que a gente busca. E aí tem sempre uma consequência. A própria Ju vai falar muito melhor do que eu, talvez do que nós, acredito, sobre a meditação. É a mesma coisa. A pessoa que começa a ter uma constância, uma prática na meditação, não é a meditação em si, mas quem ela se torna. O que ela ganhou até chegar naquele estado de controle de ansiedade, de estresse, talvez até de síndrome do pânico, enfim, aí expert você. É interessante essa colocação, Darcy. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? Estar aqui com vocês todos. E quando você fala assim, o que essa pessoa ganhou ao fazer isso? Ao longo desse tempo de autoconhecimento todo, eu sempre acabo olhando o que a gente conseguiu soltar
né? Esse fluir que você fala muito bem no poema, né, Cláudia? As nossas expressões, elas existem na nossa existência, existe de uma forma grandiosa, universal, e tantos sentimentos que a gente tem, e muitas vezes a gente é educado a segurar. Né? O que faz? E quando você estava contando esse poema, eu fiquei muito pensando assim, quais são todas as coisas que nos fazem tumorizar, né? Sair da lágrima e da emoção, do fluido, do líquido, para entrar num lugar de solidez e de ficar dentro. E quando você fala da pandemia, né, que foi muito esse movimento de todo mundo ser forçado pelo próprio universo a ir para um lugar de isolamento, de recolhimento, né? É um movimento planetário que aconteceu, né? É um fenômeno planetário, emocional, vibracional, enfim. E o que faz com que a gente faça isso, né? Esse lugar, assim? Eu acho que também faz parte do movimento da vida, né? A vida em si é o pulsar, né? É o expandir, é o recolher. Tudo na vida pulsa, né? Tudo que é vivo tem essa natureza. E em algum momento também nós fazemos parte de vários sistemas, né? Eu falo que eu trabalho muito com sistêmica, né? O alinhamento ancestral, a constelação. E na sistêmica a gente vê isso, assim, a gente não é um ser humano isolado. A gente é aquilo tudo com tudo, né? E dentro desses sistemas, muitas vezes, tem as histórias que fazem parte, os traumas que fazem parte, que vão cabendo ali e vão fazendo também um pouco esse papel do tumorizar também, né? Por que, afinal, eu me recolho? Por que, afinal, esse tumor existe? Por que, afinal, essa doença surge? Né? Então, tem a ver com esse lugar, assim, também, de onde a gente se coloca, né? Em honra também, muitas vezes, a maioria das vezes, por amor, aos outros sistemas, aos outros pertencimentos, e por isso é a poesia, né? Cabe tanto a poesia. Eu acho que a vida é isso, é pura poesia, o tempo todo. E o trabalho da meditação, quando você fala assim, né, da meditação, é mais do que um lugar de chegar e conquistar algo. Não é um prêmio, né? Não é um lugar que eu caminho e ganho lá no final. É a própria caminhada em si, é o próprio conseguir sutilizar e perceber a poesia do aqui e agora, né? Da própria vida em si existindo, e como que a gente pode sutilizar, perceber, não tem muito nem palavra, porque para meditação a gente, quanto menos palavra, na verdade, melhor. É mais esse lá dentro da gente, essa percepção, esse sutil, esse olhar, essa música, né? Que a vida nos proporciona. É interessante. Não tem uma linha de chegada, é um processo constante, é uma busca constante, uma descoberta e redescoberta constante. E isso acho que só tem a agregar a todos nós, emocionalmente falando, né? Pelo lado comportamental também. Isso é muito legal, muito interessante. E vai ficando mais leve, né, na verdade, para que a caminhada não precise a gente carregar tantas pedras assim. Sim. Né? Esse soltar, às vezes, ele é mais porque a nossa natureza em si, ela já é muita luz, assim, né? A própria vida em si é muito iluminada, a gente não precisa sair carregando tanta mala, assim. Exato. A gente é treinado na escola, em vários lugares, a carregar e construir currículos, construir casas, construir coisas. Acúmulos, né? Se a gente soubesse quão rico é, na verdade, a pureza da existência em si, a gente não precisava fazer tanto, correr tanto, Total. Deixar tantos filhos de lado e acumular tanto, né? A gente muito interessante. Soltar. É um processo de desconstrução, muitas vezes, né? A gente recebe alguns benefícios ao longo da vida por desconstruir também. Às vezes queremos chegar em algum lugar, alcançar, mas a desconstrução pode nos levar para esse caminho também. Dentro da desconstrução de alguns personagens que a gente tem, porque se a gente for pensar, nós carregamos vários personagens, né, ao longo da caminhada, ainda mais pensando nessa visão sistêmica. Então tem ali, dentro de mim tem vários papéis. Tem o Rodolfo que é filho, o Rodolfo que é pai, o Rodolfo que é profissional, e ainda dentro desses papéis eles vão se multiplicando, porque eu posso pensar, o Rodolfo enquanto profissional, psicólogo atendendo um consultório. É diferente de um Rodolfo profissional que está
gravando um vídeo ou postando um conteúdo. Sim. Então, a gente pode encontrar e se deparar com insatisfações em alguns papéis e ficar sempre querendo como é que eu faço para chegar lá, como é que eu faço para chegar lá. E esse processo de desconstrução é muito interessante porque, às vezes, você descobre a solução que é diferente do que você pensava. Exato. Né? A gente está focando num caminho, eu quero chegar lá, é ali que é, e de repente você começa, não, peraí, deixa eu desconstruir. Deixa eu ver o que não me serve nesse personagem, nesse papel, e de repente, olha, tá aqui. Estou encontrando o que eu precisava e não sabia que tinha. Porque não dá nem para a pessoa, às vezes, ver que tem de tanta coisa que ela está querendo alcançar. Ainda mais nessa era que a gente vive, né? De tanta informação, tanto conteúdo, tanto curso para você se aprimorar, se lapidar. E claro que isso tem a sua importância. É importante também nossos objetivos externos, né? Assim, natural, queremos chegar lá. Mas ter um momento para essa prática, ou de uma avaliação de uma comunicação interna, de uma prática meditativa e de um momento que você pode desconstruir os personagens que a situação da vida te colocou para construir, porque também não é uma culpa sua que você tem que carregar, ou culpa de fulano, de ciclano. Né? Circunstâncias da vida fazem você escolher aquele personagem. É a vida. É a vida. E tem gente que fala, não, Rodolfo, mas você está falando aí personagem, mas eu não interpreto. Sou eu de verdade, não estou interpretando nada, não. E aí é um ponto muito interessante também, porque a gente não tem, muitas vezes, consciência de que está fazendo aquilo, ou por que está motivado a fazer aquilo. Então, você está dominado pelo personagem. Você pode achar que não está interpretando, mas você está interpretando as situações, você está interpretando a sua visão de mundo, a visão das relações, está sendo uma interpretação. E tem um personagem falando ali. Acho que até o contexto, ele vai te disparando gatilhos que, sem pensar de forma ali inconsciente, obviamente, você vai se comportando daquela forma. Então, quer dizer, opa, estou lidando com meu filho, eu sou de um jeito, ou com a minha esposa de outro, ou no trabalho de outro, ou aqui no podcast, dependendo do tema, de outro, ou com um amigo, enfim, tomando chopp de outro. Isso tudo varia. E o que você colocou é interessante, pessoal, mas eu não interpreto, eu sou o que eu sou isso mesmo e tal. Na verdade, a interpretação não faz de você uma pessoa duas caras nesse jargão popular, não é isso. Mas quando a gente começa a desconstruir alguma coisa e se conhecer realmente, é que dentre esses personagens, você tem ali uma espinha dorsal, você tem um ponto de equilíbrio de saber quem é você. Poxa, eu estou lidando aqui com vocês agora, ou estou lidando com o filho, estou lidando no trabalho. Ok, tem essas variáveis e essas interpretações, que não faz de mim uma pessoa duas caras. Mas dentre essas variáveis, eu tenho que ter ali uma linha de conduta, uma estabilidade emocional, comportamental, independentemente de qual personagem seja naquele momento, a depender do contexto, eu tenho ali aquela minha linha. Isso, eu acho que isso é interessante. Essencial, exatamente. Né? Tem uma matriz ali. E essa essência também que a Ju está falando. Realmente exatamente. É um ponto central no desenvolvimento. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm para a mentoria, e às vezes a pessoa vem para a mentoria para falar em público, para construir uma palestra, enfim. E se vem pergunta, vem dificuldade. Vou até comer um pãozinho de café. E a pessoa sempre vem com uma expectativa muito das técnicas, né? O que eu faço e como eu faço, como eu coloco minhas mãos, como eu olho. Isso aí, se a pessoa digitar agora no Google, ela consegue essas informações assim muito facilmente. Então, é rápido, né? Fácil. E se ela treinar, ficar ali, é fácil. Só que não é deste lugar, né? E aí você fala dessa interpretação. A pergunta que eu faço é, quem é você naturalmente? E é a pergunta que eu me faço também todos os dias, praticamente. Porque eu tento encontrar, eu falo que é a selvageria que está em mim. A selvageria, quem sou eu? Aquele ser selvagem, assim, a minha essência selvagem. Porque quando eu entendo onde está essa minha naturalidade, como eu agiria sem esses ruídos, né? Sem essas coisas sistêmicas, como a minha essência agiria, às vezes eu consigo a resposta, às vezes não. Mas eu entendo que eu sou mais feliz e eu cumpro melhor o meu papel aqui. Eu sou uma pessoa melhor para o mundo quando eu ajo naturalmente. Eu sou apaixonada pela natureza. E eu fico olhando para as minhas gatas e falo, meu Deus, é tudo tão fácil, é tudo tão simples. As coisas se resolvem muito bem porque existe uma naturalidade que impera. Então, essa pergunta para você desenvolver sua comunicação e se desenvolver no mundo, estar no mundo e ser uma pessoa melhor no mundo,
eu acredito que passa por essa pergunta: quem sou eu? Naturalmente. Não é fácil responder, mas aí a gente se liberta, se desloca um pouquinho desses papéis, né? Porque internamente eu sou muito externamente sou muito simpática, muito acolhedora, e muitas vezes eu me irrito muito com as pessoas. E eu tô aqui por dentro irritada, sabe? Coisas simples, assim, de uma toalha fora do lugar. Ou, em algum momento, eu me senti invadida. Não que eu fui invadida, mas eu me senti invadida. Eu me irrito. E a minha resposta... fora do lugar realmente é uma coisa que... Mas agora você não está irritada, não, né? Tem alguma coisa fora do lugar aqui agora. Mas ele foi falando desses papéis e aí foi me vendo esse nosso comportamento que pede, que foi um jeito que eu me desenvolvi na vida para dar conta, né? Assim, eu vou ser simpática, eu vou deixar as coisas aqui em ordem. Então, é um desenvolvimento eu ir para o conflito, um desenvolvimento que eu faço. Para eu ir para um conflito, eu tenho que lutar contra esses papéis e não contra a minha natureza. A minha natureza quer ir para o conflito. E conflito saudável, né? Como que eu quero, como a gata que vai lá e briga com o outro gatinho, briga e daí a pouco tá um lambendo o outro, né? Não que a gente tem que sair por aí brigando com as pessoas, não é isso. Mas é esse lugar de externar o que é natural. Então, esse é o meu trabalho. E às vezes até a depender, assim, mentalmente eu faço isso muito, atribuição de conceitos em algumas palavras, por exemplo, o conflito. Você pode atribuir, eu faço isso muito, atribuir um conceito, o conflito é o que? Não necessariamente uma briga. Não. É talvez um conflito de ideias. Divergência, né? Exatamente, divergência de ideias. Então, eu ir para o conflito com a Cláudia, com o Rodolfo, ou com você, Juliana, o que acontece? Eu fazer um contraponto às suas ideias. E não quer dizer que eu vá me exaltar, que eu vá gritar, que eu vá brigar, que eu vá ofender ou que eu serei ofendido. Mas espera aí, é me fazer valer, é não ter medo, talvez, de se posicionar. Porque quanto mais a gente engole certas coisas, não digo engolir, mas quanto mais a gente se impossibilita, né? A gente se inviabiliza em nos manifestarmos, o que acontece? Eu acho que emocionalmente vai gerando um desgaste muito grande. A gente vai adoecendo emocionalmente quando você não tem voz ativa no trabalho. E fisicamente também. Fisicamente também. Você não tem voz ativa em casa, você não tem voz ativa com um amigo. E, como a gente falou, atribui um conceito ao conflito em divergência de ideias e não de briga. Sim. E parando para pensar assim, o conflito, eu estou olhando aqui a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, né? O conflito em si, ele é um dos principais agentes de transformação no planeta, né? Sim. Se a gente é vida e a vida é movimento, para que haja transformação e movimento, ou movimento e transformação, é necessário o conflito. O conflito no sentido da mudança. E a gente, em muitos níveis, assim, não sei se na educação de vocês teve muito isso, na minha teve, de pensar assim, não pode brigar, evita briga, não sei o quê. Então, existe um lugar, assim, da educação, e eu acho que vem de um lugar sistêmico lá atrás da história, né? Desde a idade medieval, do patriarcado, e você olhando para isso, né? Existe um lugar principalmente da mulher, né? Que a gente tem que cumprir um lugar, assim, bem de certinha e de educada, e que não pode gritar, falar alto, muito menos, né? E até dos homens também, né? Então, tem um lugar aí de que o conflito ele é mal visto no sentido de não pode. Em algum lugar. Mas se não fosse o conflito, não existiria a própria resolução, as mudanças, as transformações da própria vida em si, né? Então, encarar esse conflito e esse lugar de diálogo, transformação, conciliação, e a partir daí, né, um outro nível de evolução, inclusive, né? É um dos também, não é? Perfeito. E esse aumento de repertório mesmo, é porque se a gente for pensar, então, uma pessoa foi criada de uma maneira a ser extremamente obediente, ou ela aderiu a esse movimento, e aí chega um momento da vida que ela está ou no trabalho, ou em algum contexto, e ela precisa se posicionar. Aquele personagem, ela está congelada naquele personagem principal, e aquilo espirra para diversas áreas, então ela... num conflito onde o saudável seria o movimento para que ela pudesse crescer, não é que ela vai sair totalmente satisfeita inicialmente, mas ela colocaria ali a opinião dela e ela vai começar a trabalhar isso e aumentar o repertório de possibilidades a partir de personagem. Então,
por exemplo, eu cresci comendo pão de queijo. Então, eu vejo um pão de queijinho aqui, eu falo, que delícia. Isso aí foi a deixa para ele pegar. Encontrei uma justificativa para poder pegar um pão de queijo. E olha só, o pão de queijo tá na minha memória afetiva, cara. Pão de queijo, muita gente, o cafezinho. E aí, o que acontece? Chega um momento da minha vida que eu desenvolvo uma intolerância leve à lactose. Então, assim... aí você nasce um conflito. E isso na nossa vida vai acontecer muitas vezes, né? Estou exemplificando aqui, mas, poxa, eu como um pão de queijo e esse aqui eu vou comer, né? E você não está com intolerância à lactose, não, né? Ou tá? Esse é um exemplo real. É um exemplo real. Eu tenho uma leve intolerância. Sim. Entendi. Entende? Então, assim, é algo que se eu comer muito queijo, por exemplo, não fica legal para mim. Esse não tem queijo, não? Esse aqui tem queijo. Pão de queijo sem queijo, né? Quantidadezinha, gente, mineiro. Existe o vegano. Existe o pão de queijo vegano. Tem um pão de queijo vegano que aí dá para você... Eu fiquei 4 anos vegano. Eu falo porque isso é um tema interessante, assim. Então, tá, pão de queijo, posso comer, que delícia. Mas agora, o novo personagem, eu desenvolvi isso, na minha família tem essa situação, não posso comer. Então, eu posso, não como. Ou eu posso dosar a quantidade que eu vou comer, que eu realmente sei que não vai me prejudicar. Então, e esse processo desse equilíbrio... É maravilhoso. É muito saudável. Essa dança, né? Essa que é uma dança dança fluida que tem nesse poema. Mas não é simples, né? Às vezes a gente extrapola, claro. Às vezes a gente fica ali com vontade e não vai porque sabe que já passou da conta. Então, esse equilíbrio realmente é um movimento que é importante a gente fazer, né? E essa desconstrução constante de não estar apegada a como foi, a como era, porque a mudança que a nossa vida passa constantemente vai nos pedir que a gente siga em frente de uma forma ou de outra. É uma adaptabilidade constante, essa transformação. Quantas pessoas a gente não conhece, você tem um amigo, um companheiro, uma esposa, não sei, um pai, mãe, e aí hoje você tem entra abro aspas aqui, num conflito com essa pessoa, uma divergência de ideias e fala, mas você não é mais o mesmo, você mudou. Comparado a quê? A 15 ou 20 anos. Falo, que bom, mas né? é claro que eu mudei. Eu não vou ser o mesmo do que eu era. Daqui a 2 anos, amanhã eu não sou a mesma pessoa do que hoje. Porque se eu estiver atento, observando tudo que a gente está conversando aqui hoje, há muitas ideias que se complementam, divergências, mas essa é a intenção. Se todo mundo chegasse aqui e estivesse de acordo com tudo, não ia ter nenhuma conversa, nenhum podcast. A ideia é aprender com as pessoas e com a experiência que cada um traz. E essa transformação, essa mudança, essa adaptabilidade que o Rodolfo bem colocou, eu vejo que é justamente isso, né? Opa, você não é mais o mesmo. Claro que não, porque mudou, o tempo passou, experiências aconteceram e eu tenho que me adaptar. Esse exemplo do pão de queijo. Opa, qual que é a minha realidade agora? O que eu faço? Nego? Vou aprender a dosar? Vou redesenhar isso daí? Vou reconfigurar? E por trás disso aí vem muitas questões tormentosas, desafiantes, muitos altos e baixos aí, né? Sim. A comunicação dentro, ela é milhões de vezes mais... É muito mais difícil aqui dentro do que subir num palco. Eu falo para as pessoas falam, não, subir num palco e falar para 10 mil pessoas. É muito mais desafiante essa comunicação interna do que você comunicar com o externo. Claro, tem medos, enfim, coisas que a gente cria, caraminholas, mas quando aqui dentro está organizado eu não sei, né? Porque o caos, ele existe em nós e ele faz parte da vida, como a Juliana falou. A vida é o próprio caos, né? Tem esse suavizado em poesia, às vezes, né? Mas é o caos. Então, não tem uma ordem, né? A gente também fica querendo isso e é um erro que é pregado hoje do autoconhecimento, dessa coisa de que tem que estar tudo em ordem, né, para eu ser um ser humano e, enfim, não tem que estar tudo em ordem. Não mesmo. Ou não vai estar tudo em ordem, né? Porque eu não sei se tem algum ser humano aqui nessa terra que consegue ter essa consciência plena, essa integralidade toda de quem é, de como é, para que é, o que está aqui. Eu não conheço. E quando eu vejo alguém falando que está, eu desconfio. Quando vem algum mestrinho, alguma mestrinha falando para mim, o caminho é esse, né? Aí eu já desconfio. E é uma coisa que eu faço uma advertência sempre na comunicação, a gente tem que ter cuidado com quem a gente segue. Porque se você tem o dom da oratória, se você fala com convicção e o outro não, e o outro ainda está naquele movimento de não ocupar o seu espaço,
de se sentir menos, ele é facilmente levado pela ideia que mesmo seja uma boa ideia, né? Mesmo que aquele seja um bom caminho, pelo caminho do outro, é diferente de caminharmos juntos para um mesmo objetivo, que eu acho que é evolução. Sim. Nós temos que caminhar juntos para a evolução. E isso, às vezes, eu vou me esbarrar em vocês, como a gente está aqui, para promover algum tipo de evolução, mesmo que seja... Não, interna nossa, né, para o nosso benefício e também para o outro. Mas não tem uma verdade absoluta, né? Tem o meu olhar, tem o meu caminho. Então, a pergunta sempre para as pessoas que estão em desenvolvimento dessa comunicação é: qual é o seu? Se escuta, né? Escuta seu coração, escuta sua pele, escuta seus poros, né? Qual que é a história que está aqui impressa nos seus poros? Porque cada um tem a sua história. E até o trauma, ele é bom. O trauma está escrito na minha história. Então, quando eu falo que eu fui desenvolvida para falar o sim, eu desenvolvi esse dispositivo com medo pelas vivências que eu tive. A gente tinha violência doméstica em casa. Então, assim, era muito duro. Então, eu desenvolvi um dispositivo que sorria e acene. Quase que um mecanismo de sobrevivência. É de sobrevivência. Só que foi importante para mim. Foi. Me trouxe... Eu sou uma pessoa mais leve nos ambientes. Eu promovo situações mais leves... Porque hoje eu também sei dizer meu não, e quando eu digo não, eu me sinto, assim, maravilhosa. E também o tempo vai passando, né? Os anos vão passando, você vai ficando mais doida. Já sou um pouquinho doida, né? Ontem o Darcy falou assim, eu sou doidinha. E mandou um áudio, eu sou doidinha. É isso, eu adorei, mas é isso. Mas foi com uma pitada de afeto. Eu adorei. Mas é isso, assim, você vai ficando mais livre, mas o dizer, cada não que eu digo, porque eu sei desse meu impulso de dizer sim... Tem alguns vídeos que eu tô sempre assim, ó. Porque é um impulso enquanto eu estou falando, eu tô dizendo sim. Então, quando eu consigo me posicionar e ocupar esse lugar, é maravilhoso. É um grauzinho da evolução e de distanciar de um dos personagens que me trouxe até aqui. Então, eu agradeço esse personagem, né? Que também compõe, que está aqui impresso na minha pele mesmo. Que bacana. Você pode recorrer a ele quando... Sim. necessário for, quando você sentir, mas você sabe que tem outros territórios ainda inexplorados e que podem vir à tona. Exato. Né? Isso é que E essa questão que você colocou muito bem, né? A persuasão em algumas pessoas, e ainda mais nos dias atuais, que há uma carência emocional muito grande. As pessoas estão emocionalmente carentes hoje, né? Nas suas mais variadas formas. Então, a importância desse autoconhecimento, porque quanto mais você vai se lapidando, fazendo um trabalho consigo de autoconhecimento, de amor próprio, de autoliderança, né, que a gente falou, seja por meio da meditação, do teatro espontâneo, a gente vai falar, inclusive, eu recomendo, quem não fez, faça, porque eu fiz excelente com o Rodolfo. A própria comunicação, falar em público, isso é muito importante. Você tocou num ponto... sem me alongar muito, Claudinha, muito interessante quando você disse assim, com algumas pessoas, nossa, subir no palco é muito difícil, falar para 10 mil pessoas, é comunicação interna, e de fato, é o que eu brinco, eu falo, é comunicação emocional. Por exemplo, eu vou dar uma aula, né, como professor. Então, cada dia é uma oportunidade nova de entrar numa sala, ter lá 40, 50 pessoas diferentes. Ok, você está acostumado, está tudo programado, tem seu conteúdo, sabe o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer a partir de mim, mas eu não tenho controle do ambiente externo. Eu não sei acerca sobre as reações das pessoas, o comportamento, as indagações, a interação as delas, interpelações, as indagações. Eu não sei. Aí isso pode me gerar uma insegurança, instabilidade, o que eu acho que na maioria das vezes, talvez o Rodolfo até como psicólogo vai saber muito, muito melhor do que eu, talvez não, com certeza, é isso que desaba muitas vezes a pessoa e gera um temor ao falar em público. A pessoa desaba por conta disso, não é pelo falar, é como que eu vou lidar com situações adversas ali. Então, quando você sabe que não tem controle sobre os fatores externos, mas tem controle sobre o seu comportamento, especialmente as suas emoções, a depender do que vem ou que não vem, eu tenho maturidade, eu tenho autoconhecimento, eu tenho autoestima, autoliderança para poder lidar com aquilo da melhor forma e não me sentir abalado e dar continuidade. E segue o barco, segue o jogo e vamos que vamos. Né? Você fortalece a coragem nesse lugar. Exatamente. Por isso que a gente está falando dessa questão emocional e como essas questões, o que a gente ganha com a meditação é o lucro
do processo que a gente passa. A comunicação em público, a cereja do bolo é o falar em público, com desenvoltura, com tranquilidade, mas o processo é que te transforma. Trabalhar com teatro espontâneo, interpretação, desinibição, não é ficar uma pessoa talvez mais espontânea, mais leve, mas todo aquele processo te transforma numa pessoa muito melhor. Eu digo por experiência própria que eu já passei muito por... Eu me coloco muito à prova em situações assim, para pelo menos, em passos de formiguinha, ali, de tartaruga, tentar ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? E é interessante isso que você está falando, porque eu faço uma pesquisa, geralmente, quando a pessoa chega para eu conversar, e aí eu coloco lá algumas possibilidades que ela vive na vida dela que gera mais desafio. Então, tem medo do julgamento dos outros, no dia antes eu não durmo, fico rolando de um lado para o outro, então tem de tudo. E o medo do julgamento das pessoas é um dos que é mais marcado, esse medo do julgamento. Então, você percebe que existe esse receio do que é que vai acontecer, um material que você não tem domínio, certo? O outro vai pensar o quê? Sim. O que é que eles estão pensando no fundo? Não tem controle. Não tem um controle. É o que o Darcy falou. Exatamente, fica preso nesse lugar. E aí as possibilidades vão se tornando cada vez mais escassas, você vai se limitando e vai perdendo a espontaneidade, a naturalidade, que são forças que podem fazer a sua expressão ser mais autêntica de fato, atingir um objetivo de fato. Teve uma cliente que ela trabalha no banco e ela participou de uma call, fez uma chamada lá, ela ia liderar um momento Sim. lá. E enquanto ela estava falando, teve uma certa divergência e ela falou assim: Rodolfo, na hora eu tinha certeza que eles estavam achando assim que eu fiz um comentário super infeliz. Eu senti que estavam todos contra mim, todos estavam assim trazendo comentários que divergiam do meu ponto de vista e eu fiquei aterrorizada. E aí eu tentei consertar, falar, parar. Agora vamos ver a gravação, Rodolfo. E aí ela foi ver a gravação e ela disse: não, mas não foi igual na hora. Até que eu me saí bem. Não foi. Então, olha que fascinante. Ela tem ali uma experiência interna. O mundo interno dela estava ali. E talvez esse personagem principal que está ali lutando pela aprovação, ou se alguém minimamente fala uma outra coisa, eu já acho que estão contra mim. A interpretação é completamente errada, né? Imagina, tampa tudo. E aí a gente fica cego. A gente fica cego para escutar, para ver. E aí, quando a gente consegue, regulando as emoções, porque aí já passou a energia, o calor do momento. Depois ela tá lá, vai ver o vídeo de novo. Não, parece que tá tranquilo. Não foi tão assim. Teve isso aqui, mas não foi tanto. Então, é muito saudável a gente poder ter essa oportunidade de revisitar acontecimentos. Exato. E hoje a gente tem essa tecnologia que nos ajuda. Sem aquele sentimento todo ali do momento, aquele calor do sentimento, né? Que fomenta uma interpretação muitas vezes equivocada. Você acha que é verdade, tem convicção, não está de má fé, mas ela é imbuída pelo sentimento do momento. Exato. E aí eles falam assim: então, mas teatro eu vou interpretar aqui com você, mas eu sei que não funciona, porque eu sei que eu estou interpretando. Aí é aquela velha história: se você está sozinho ali na floresta, e aí de repente você vê um lençol branco balançando, aí você vai para casa morrendo de medo, porque você acha que é um fantasma. Mas no outro dia você vai lá, é um lençol. Mas na hora que você estava ali vendo e não sabia que era um lençol, você sentiu o que você sentiu. E dentro da atuação, ouviu até o seu nome, né? Exatamente. Tinha certeza que ele encostou no seu pé, então não tem saída. Sim. Na cena, o que a gente vai fazer? Porque esse material a pessoa já traz, igual o exemplo dessa cliente. Ela já tem o material dentro dela. Muitas vezes é uma cutucadinha que eu dou, Sim. que a pessoa aciona aquele lado e ela vai chamar inevitavelmente aquele personagem para a cena. E aí nosso trabalho é: opa, você viu isso aqui? Você viu como é que você reagiu assim? Você viu que foi por esse lado? E aí vamos trabalhar a desconstrução disso. E aí, mais uma vez, esses estados de visitar a comunicação interna, meditação, o teatro espontâneo, são recursos para a gente poder... a gente precisa de alterar esse estado emocional. O estado emocional faz a gente ter uma percepção diferente. Um impacto emocional que quebra essa via racional que está tão... Não, eu faço isso por causa daquilo, a lógica é essa, vamos quebrar isso. E a partir do momento que a gente quebra isso, aparece o quê? O que dá medo também? Vazio. O que é? Não tem nada. Incerteza. Por isso que tem aquele exercício assim bem legal que é assim, quer ver? Pega esse. Quando eu digo sim, vocês dizem não. Quando eu digo não, vocês dizem sim. Sim
Não. Não. Sim. Sim, não, sim. Não, sim, não. Não, não, sim. Sim, não. Quando eu digo alfa, vocês dizem júri. Cast, né? Sim. Alfa cast. Sim. Cast. Quando eu digo alfa, vocês dizem cast. Quando eu digo cast, vocês dizem alfa. Alfa, alfa, alfa. Cast. Cast, cast, cast. Alfa. Alfa, cast, alfa. Cast, alfa, cast. Quando eu digo expressão, vocês dizem total. Quando eu digo total, vocês dizem expressão. Expressão. Total. Total. Expressão. Expressão, total, expressão. Total. Sim. Não. Alfa. Júris. Expressão. Total. Expressão, sim, alfa, total. Aí embaralhei. Meu Deus! Aí eu vou até tomar um café. Perfeito. Então, é exatamente esse momento. No teatro, eu sempre fico atento para ver se a pessoa não domina o jogo. É muito importante a pessoa não dominar o jogo. Ela precisa sair dela mesma. Ela precisa não ter controle da situação para que ela abaixe ali a estrutura egóica, a personalidade que está firme. Opa, agora nós vamos começar a trabalhar. E sempre com essa maneira mais lúdica, mais criativa, onde o erro é permitido. Claro. Porque, às vezes, mesmo assim... Rodolfo, você é maravilhoso no que você faz. Você é maravilhoso. É por isso que eu tô nessa mesa com pessoas maravilhosas, porque eu sei que eu tô no lugar certo. Porque, assim, sabe, trazer essa leveza, essa criatividade para a pessoa poder descobrir que, eu posso errar e não vai tudo doer bem. tanto. Exato. Não vai doer. Você vai errar e vai se divertir. Então, essa mudança de perspectiva também, né? Eu fico na frente das pessoas, tenho que falar, ou vou me expor, isso é terrível. Como é que seria você se expor e isso ser leve? Isso é maravilhoso, isso é divertido. Exato, né? encontrar prazer Tem que ser nisso. divertido. Isso que você está falando é muito interessante, que assim, eu já passei por alguns cursos e treinamentos. Eu me submetendo, treinamento em grupo, treinamento individual, e já fiz com o Rodolfo também em uma época, um curso de teatro espontâneo muito legal. Então, o que acontece? E questões da vida. Então, por todas essas andanças, eu já me submeti a situações que inicialmente pareciam até constrangedoras, mas transformaram em situações leves e divertidas. Sabe aquela que você acha que você vai se expor ao ridículo, por exemplo, num curso de teatro espontâneo, quando a gente fez, que foi muito legal, foi um sábado, assim, excelente. Foi muito aprendizado, construtivo, muito leve e muito divertido. Então, são situações que, ainda que você esteja ali dentro de um contexto, digamos assim, controlado, seu corpo não sabe, ele sente. As suas células sentem, sua memória muscular vai lembrar. Então, eu falava, às vezes, com alguns alunos que tinham medo de apresentar um trabalho lá na frente. Nossa, quando eu formava, eu fazer uma audiência, atender um cliente. Nossa, você vai fazer uma sustentação oral, morro de medo e tal, aquela coisa toda. E se falarem alguma coisa, se eu for ridicularizado, eu falo, meu filho, eu já passei por tanta coisa. Então, por exemplo, eu fui o primeiro a me colocar, abro aspas aqui, em uma situação ridícula. Então, quando eu me reconheço, positivamente falando, tá, gente? Quando eu me reconheço como um ridículo, ninguém mais pode me ridicularizar. Ninguém mais pode me constranger. Quando eu já fiz algumas coisas que eu vi que eu sobrevivi, eu sei que eu não vou morrer se alguém falar, ou fizer, ou pensar algo de mim. E é natural, porque senão a gente fica numa tendência, nossa, para eu ser aceito, para eu me sentir incluído, né? O pertencimento que a gente falou, do medo do julgamento, a gente fica com aquela necessidade de querer sempre agradar. Eu falei, se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo, vai se frustrar, vai se desgastar, vai demandar uma energia e seu emocional vai lá para baixo. Porque você vai falar, nossa, eu tentei agradar e não consegui. É claro que não vai. Né? E mesmo essa necessidade de pertencimento, como você disse, né, ela é real e ela é inerente a todo ser humano. Todos nós temos essa necessidade do pertencimento na nossa veia correndo. Então, mesmo quando vem essa necessidade de pertencimento, esse auto-julgamento de que eu não... Ai, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para me enquadrar? Então, eu pensei que eu preciso me enquadrar. Então, é outro pensamento, né? Sim. Ainda assim, isso também faz parte, mesmo esse vucu-vucu de pensamento e de coisas e de caos e de sensações, ele também precisa fazer parte e pertencer também. Exato. Né? Incluir, né? Trazer isso pro palco também, ó, isso aqui faz parte. Somos humanos, né, também. E nós vamos errar. Isso é um fato, né? Nós vamos errar. Que ótimo. E tudo bem, né? E se eu for lá na frente e gaguejar? Faz parte? Normal? E a gente esquece coisas também, né? Por exemplo, a gente esquece que, às vezes, a gente não é um ser humano isolado. A gente pertence
há outros sistemas. E tem outros sistemas que vivem coisas através de nós. A gente tem que lembrar disso, né? Qual o sistema que a gente está inicial? A gente nasce no sistema mamãe, papai ali, família, né? Que é o primeiro, quando a gente nasce. Depois a gente faz parte de outro sistema. A gente vai frequentar uma escola, que é um outro sistema. A gente vai estar dentro de um bairro, que é um outro sistema. Ou num condomínio, que é um outro sistema. Numa cidade, que é um outro sistema. Num estado, é um outro sistema. Um ser mulher é um outro sistema. Um ser um homem é outro sistema, né? Talvez a pessoa tenha uma ideia de uma condição intelectual, que pode ser um outro sistema, né? A profissão é um sistema, o país é um sistema, o planeta Terra é um sistema, e tudo isso perpassa através de nós. Não tem controle. Não tem controle nenhum. E a guerra e os conflitos, eles vão vir independentemente do melhor treinamento que a gente faça, com o melhor guru da caixa prego, não sei lá onde, vão atravessar a gente, graças a Deus, né? Ou ao universo. Porque tudo isso vive através de nós. Colocando aqui uma história que é compartilhar com vocês aqui. Ultimamente, né, nos últimos meses aqui, eu tenho trabalhado muito numa causa que é pela defesa da mata do Jardim América. Muito legal. E inicialmente eu tinha, né, passado por uma carreira toda de jornalismo, de comunicação, depois fiz toda uma mudança de novo para trabalhar com meditação, com terapias e autoconhecimento, ajudando as pessoas de uma outra forma nesse mundo interno também. E de repente cai essa ideia dessa licença que surge, que a gente descobre para o corte de 465 árvores na minha cara, na porta da minha casa. Como lidar, não só como lidar com isso, de repente a gente olhar isso e falar, como ficar apático. O conflito é inevitável. Sim. É inevitável. É impossível, dentro de tudo que a gente já viveu, tudo que eu já vivi internamente, eu fechar os olhos para aquilo. É impossível. Então, o conflito ele é inevitável. E é como se, a sensação que eu tenho é como se aquilo precisasse acontecer através de alguém. Independentemente se fosse através de mim ou de outra pessoa, aquilo tinha que acontecer. A verdade precisava vir à tona, né? Não só através de mim, mas tinha que vir através de alguém. E veio através de nós, né? Nós, como coletivo, também é uma galera que faz parte, muita gente, né? Hoje tem 130 associações coletivas, movimentos sociais que estão juntos aí, pastorais, parlamentares, enfim, que estão trabalhando nessa luta, nessa causa aí pela defesa da Mata do Jardim América. Mas é interessante a gente olhar esse lugar, assim, né? Independentemente de... Eu posso ter passado por todos os treinamentos possíveis de meditação e de paz, mas, de fato, o conflito... Agora eu não posso ficar meditando, foi isso, né? Não, agora eu não posso ficar aqui só meditando, eu preciso ir agir, né? Eu preciso agir nesse lugar também, né? Eu não vejo muita meditação como um lugar que eu paro e vou meditar, sabe? Assim, eu não tenho muito essa ideia, mas, tipo, eu tô aqui meditando e aqui eu não tenho muito essa dualidade. Eu acredito que a própria vida em si é a própria, né, o nosso estado de consciência. Mas nesse lugar, assim, eu não posso ficar só naquele trabalho específico do qual eu trabalhava ou trabalho, né, assim, como terapeuta, mas eu precisava, de fato, colocar energia nesse trabalho para que, de fato, as coisas acontecessem no sentido de a gente gerar um alerta para a sociedade, né, de fato, se vai proteger ou não, é o que eu coloco, assim, muito para mim, né? Se de fato vai proteger ou não, não está no meu poder. Não é do seu controle. Não é nenhum controle meu, né? É uma coisa muito grande da cidade. Mas a sua ação né? Mas a minha ação, no que cabe a mim, é inevitável. Eu não consigo não fazer, eu não consigo não falar, não contar para as pessoas, gente, estão querendo cortar, tem uma licença. O que nós vamos fazer agora, galera? Vamos juntar? Assim, pelo menos é o que cabe a mim, né? Na minha consciência, é isso, assim. Então, mesmo que a gente lute para estar em estado de paz, a vida é a própria movimento em si, a transformação, e a paz também, né? Durante o povo fala muito esse termo, a paz no conflito, né? O povo fala muito coisa assim, a luta de tantos anos, a luta disso, a luta daquilo, as pessoas usam muito o termo, né? A luta ambiental, a luta, não sei o quê. Eu não gosto muito dessa palavra da luta, não, sabe? Reconheço que ela de fato acontece, porque dentro da gente tem uma luta também, que acontece no meio dessa causa, dessa coisa. E
Mas eu acredito que é um lugar, assim, de olhar. E você usou a palavra causa, que é muito bom, é melhor do que luta, né? Eu prefiro, eu também gosto da usar. causa, assim, eu pergunto às pessoas assim, qual que é a sua causa, né? E isso ressoa em você, essa coisa, porque tem coisas que, tem problemas que não se conectam conosco. O seu sistema, né? Assim, o seu sistema não foi sensibilizado por aquilo. Não tocou. Isso. Então, não adianta eu, vou fazer um voluntariado em uma causa só porque eu quero fazer um voluntariado. Não adianta, Aconteceu com você, de repente, aquilo foi muito forte, foi maior que você, né? Aquilo te atravessou, como você disse, que é uma palavra ótima, te atravessou e ficou. E agora? E esse conflito interno, né, que isso chegou até mim, me conectou, comunicou comigo, o que eu faço? É agir, né? Porque a comunicação é este movimento, né? E é lindo isso. É lindo. E enquanto você falava, eu me arrepiei várias vezes, porque eu me lembrei muito do Augusto Boal, que ele traz o termo do ator cidadão. E é um teatrólogo brasileiro, e ele criou o Teatro do Oprimido, né? Então, quem aí já ouviu falar do Teatro do Oprimido, é uma ferramenta muito interessante e uma ferramenta onde a gente faz esse diálogo com o sistema, então. Por quê? O teatro ele vai ser essa ferramenta, o Augusto Boal já usa ele como uma transformação pessoal. Ele bebeu também do psicodrama ali, né? Ele teve umas andanças, criou esse trabalho. Então, dentro da estrutura do Teatro do Oprimido, você tem teatro invisível, enfim, várias frentes. Até um teatro legislativo, que inclusive já foi criada uma lei em cima desse trabalho que foi feito lá. Eles conseguiram levantar um trabalho assim. Então, você pega uma perspectiva que é individual, que alguém viveu uma situação, vamos supor, essa situação que você está vivendo, e aí a gente faz daquilo uma peça. E aí a gente vai ocupar lugares públicos, lugares importantes para sensibilizar as pessoas. Então, vamos supor essa história aí. E aí a gente coloca no palco aquilo e tem um momento do grande conflito, que e aí? O grande conflito, mais uma vez, sempre importante. Na estrutura do teatro, o conflito é fundamental. A gente precisa do conflito, senão não tem a cena, desaquece. Você precisa de um conflito para a coisa ter energia. Então, na hora do conflito, o que é que vai ser feito? A gente para e aí perguntamos para a plateia, que solução temos para esse problema? Então, a gente faz com que todos exerçam esse papel de ator cidadão, de atriz cidadão, vai lá no palco e vai buscar uma solução que ela pensa que seria possível. E aí os atores são treinados para interagir com aquilo de alguma maneira e tudo mais e encontrar um caminho. Esse é um movimento que eu acho que transborda a parte do minha comunicação comigo, ou eu e minha transformação pessoal para chegar nesses sistemas de mudança, de transformação. O Teatro Playback é uma outra estrutura, inclusive hoje à tarde a gente vai fazer uma apresentação para a equipe de RH e tudo, porque o Teatro Playback é um teatro de histórias reais, é diferente do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido. São vários teatros assim que eu acho muito interessante, alternativos, né, que saem da linha tradicional, sempre espontâneos, sempre com uma interação com a plateia. Nesse caso, nós apresentamos, escutando as histórias das pessoas da empresa, buscando sensibilizá-los em relação a algum tema. Então, as pessoas vão chegar ali e vão contar histórias de que elas viveram. Sim. Termina de contar, a gente representa no palco. E elas vão poder olhar para as histórias dela de uma maneira diferente, com mais distanciamento e dentro do nosso estudo, porque é um treinamento que a gente faz muito aprofundado de escutar o social. Qual que é o social que tem ali dentro? Então, você foi falando, também falei, poxa, de repente dá para mobilizar, depois vamos trocar figurinha, alguma ação que envolva esse tipo de recurso, né, teatral também, porque as pessoas têm condição de falar, de dar voz, que é um outro papel importantíssimo, dar voz. E aí é legal, porque você não está necessariamente num palco, mas a pessoa está testando ali, colocar a opinião dela. Ou minimamente fazer um movimento que, com certeza, ela é a única pessoa que pode fazer, que é abrir a boca para contar a história dela. E é claro que, às vezes, ela precisa de tempo. Então, a gente já fez várias apresentações que a pessoa fala, eu fiquei meio sem jeito de contar, mas no próximo eu quero, a pessoa vai de novo. Até ela entender que aquele ambiente ali, a gente vai escutar a história dela, ela não vai ser ridicularizada, julgada, a gente vai valorizar aquela história, trazer o que tem de social, pegar o que a gente chama de coração da história, para que ela olhe e fale, nossa, essa é realmente a minha história. Que tem até um ponto de encontro que o pessoal pergunta muito, é constelação, parece psicodrama, porque ele fica bem no meio do caminho. Né? É um trabalho, é um teatro, antes de tudo é um teatro, uma apresentação teatral. Interessante, você colocou aí, então, quer dizer, assim, onde existem pessoas ali, há uma propensão muito grande
acerca da existência de conflitos, né, nas suas diversas escalas, um conflito leve, um conflito ali mediano, um conflito grandioso. Pelo que você colocou, então, tem muita demanda, por exemplo, assim, de empresas, ou pelo menos o Teatro Playback, pelo que eu entendi aqui, ele dá um suporte gigantesco para amenizar, para dirimir esses conflitos em empresas, em equipes, de líderes com liderados. Eu acredito que, pelo que você colocou, assim, é um momento de, peraí, vamos fazer um laboratório aqui e vamos resolver muita coisa, vamos entender sentimento, ação, reação, motivação. Pelo que você colocou, Ele deve ser uma ferramenta, assim, muito forte para apaziguar, para dirimir, para estabilizar conflitos em ambientes profissionais de equipe, né? Exato, essa é uma das áreas. Teve uma pesquisa que saiu da ThinkWork, que de 2023 pegaram o pessoal do RH, e aí tem lá, o que são os pontos mais importantes para a equipe do RH trabalhar. Aí tem fortalecimento ou desenvolvimento da cultura da empresa, e aí depois já embaixo 17%, esse é 35%, depois 17% já tem cuidado com a saúde mental dos funcionários. Olha como é que está gritante. E aí vem outros, comunicação interna, diminuir conflitos. Então, são todas áreas de demanda que a gente consegue atuar. Porque a gente vai estar favorecendo um momento para que a equipe possa abaixar mais uma vez as armas e fazer algo que ela não tem como ela não fazer, que ela tem que escutar. Ela precisa escutar. Olhar e escutar. Olhar e escutar. E ela tem que escutar uma história que às vezes não bate com o sistema dela, mas às vezes, sabe assim, lá da esquina, ela fala assim, lá da esquina eu vislumbro isso, ou isso agora pode começar a ser comum para o meu universo. Eu não compartilho desse sistema, mas eu fui tocado por ele. Eu não sei o que é viver isso, mas, nossa, esse sistema me tocou. E aí a equipe vai entendendo que ela precisa respeitar, que tem pessoas que são completamente diferentes e com histórias que você... Então, assim, é comum a gente chegar e a pessoa falar, nossa, eu nunca me senti tão próximo da minha equipe. Eu não sabia que pessoas ali tinham vivido coisas que viveram. Uhum. E talvez eu julguei mal, talvez eu não tive tanta paciência, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Então, é um momento para gerar, por isso até que chama Momentum Teatro Playback, o grupo, que é um momento realmente para poder favorecer a equipe, ter esse senso de pertencimento e saber que a voz dela, independente de estilo de narrativa, se ela tem uma oratória, assim, um assado, vocabulário, ela contar ali simplesmente uma experiência de vida, um caos. Olha, aconteceu isso aqui comigo e eu me senti assim assado, eu passei por essa e essa experiência. E assim a gente poder sentir o grupo unido, porque antes acendia a fogueira. A gente é nós aqui, somos tribo, nós aqui, uma tribo, uma quatro. A fogueira está acesa, o pão de queijo, o cafezinho, estamos aqui em volta da fogueira. O quê? Contando história, aprendendo um com o outro, cada um trazendo uma opinião, uma visão de mundo. E eu acredito muito que... É resgatar a essência, na verdade. Né? É resgatar a essência. A gente foi feito nisso, tá? Acho que está impregnado no nosso DNA. Essa troca, né? Tem uma mulher, é Lala Downser, não sei se é o nome, talvez você saiba, ela fala sobre economia circular. Acho que é esse o nome. E ela fala uma coisa muito linda, que a Terra é um corpo, né? Que é esse corpo, e nós somos os neurônios. Nós somos os neurônios da Terra. Nossa. Isso é tão profundo, é tão lindo. E a gente precisa se conectar. Os neurônios precisam se conectar para que essa comunicação flua nessa terra, né? É muito bonito muito isso. Bonito. E assim, você está falando, eu estou até ficando emocionado, porque olha o potencial que a gente tem de confirmar algumas coisas ou de se conectar com o outro de uma maneira que a gente está contando coisas que a gente tem dentro da gente. Eu falo muito isso, a gente tem que sair um pouco dessa era de mais. E tipo, gente, vamos colocar para fora o que tem, vamos desconstruir, vamos tirar. Porque você contou isso e eu fiz uma prática de meditação que deve ter uns 2 meses e no meio da prática eu comentei com o povo assim, gente, na hora que eu fechei o olho, eu senti que nós éramos os neurônios. Até quero pegar o nome dessa menina. Eu senti que nós éramos os neurônios e que a hora um brilhava ali mais, um piscava, eu sentia uma coisa assim, aí passava e ia pro outro. Eu falei, que coisa impressionante, era como se a gente fosse neurônio. E assim, eu nunca tinha escutado uma referência de alguma forma a isso. E quando você fala, olha que louco, que isso toca no meu sistema, eu falo, cara, me emocionou, cara, aquela experiência, porque eu falei, gente, né, porque às vezes a gente vai fazer essas práticas meditativas, que hoje, por mais que tenha uma comprovação, né, da ciência e tudo, a gente fica ainda, eu pelo menos, fico ainda um pouco na dúvida e um pouco assim, né, tem uma crítica grande, às vezes interna e às vezes externa, porque
todo mundo em movimento e você vai parar ali para meditar 5 minutos. Né? Como assim você vai parar? Então, é interessante validar, né? Você escuta e fala, Quando nossa, valida, não... você fala, não viajei. Não viajei, não era... Você conectou com algo que já estava ali no cosmos, já flutuando, já tá um saber sistema universal. E que tem alguém dando voz para isso. Olha só, talvez de uma maneira ainda mais sustentável, né? Não sei como é que é a pesquisa dela. Ela é muito maravilhosa. Então, sabe, esses encontros de saberes realmente vão fortalecendo a nossa caminhada. Legal. Você colocou essa questão da meditação, quer dizer, um encontro consigo, enfim. As pessoas vão se descobrindo nesse processo também, buscando, acho que os caminhos mais adequados. E aí, Ju, até pegando esse gancho aí, me veio à mente aqui, queria te fazer essa pergunta. As pessoas que muitas vezes te procuram, né? Sejam para terapias ou treinamentos em grupo, ou mesmo individuais também, acompanhamentos individuais, que queiram entender um pouquinho mais assim dessa conexão, de centramento, de acalmar a mente. Quando elas vão, assim, têm uma demanda específica, que às vezes, muitas vezes, isso é uma regra, quando as pessoas buscam situações assim, é porque... Muitas vão porque gostam, querem aprender. Muitas são motivadas porque já chegaram num momento... O bicho já pegou. ...da vida, emocionalmente falando, um desgaste tão grande. Tem uma repetição, talvez, de demandas, assim. Por que a pessoa vai buscar? Ela busca porque está com um grau de ansiedade, está com pânico. Assim, tem uma maior demanda, assim, quando elas buscam? Boa, obrigada pela pergunta. Então, tem 2 públicos que eu tenho recebido e trabalhado inicialmente. Obrigada. Que é, um público é as empresas, né? Então, as empresas têm procurado para dar esses treinamentos com meditação, com palestras, com vivências, né? Junto com as pessoas das empresas, assim. E um outro público que aí já é nas terapias individuais e normalmente, assim, hoje eu tenho atendido muito não só na meditação, com o treinamento de meditação mesmo, né, apoiando de forma mais terapêutica, mas com o alinhamento ancestral, que é uma linha dentro da constelação familiar que a gente trabalha a ancestralidade como um todo, a gente poder visualizar não só esse sistema inicial pai e mãe, mas os outros sistemas do qual a gente pertence, né, dentro desse pai e mãe, inclusive da ancestralidade bem maior, assim, e começar a ver essas repetições. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que procura, elas procuram a partir de um sofrimento específico, né? Como diz alguns sábios aí que falam, o ser humano tem 2 formas de aprender, pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas, 99,9% da população, está buscando mesmo pela dor. Depois de né? tomar muita porrada, né? Depois da própria dor em si acontecer, né? O seu próprio sofrimento, e aí, a partir de questões específicas, elas procuram para olhar determinadas áreas, ou a autossabotagem, ou questões de relacionamento. Eu sempre trabalho com um tema, então eu não escuto necessariamente as histórias da pessoa. E sim, ela pede um tema e dentro desse tema a gente abre a árvore de luz. Né? Não é a árvore genealógica, mas a árvore de luz dentro daquela questão específica. E normalmente é a própria dor em si que pulsa ali e é quando a pessoa já não está mais ali conseguindo... Ela já fez várias coisas, mas ela não consegue ver o que exatamente ela está repetindo. Então, é a partir de repetições. Ou repetições de problemas de relacionamento que acontecem ali, né? O famoso dedo podre... Coisas que acontecem ou com filhos ou com, né, pessoas da família ou do trabalho, mas coisas que repetem muito. E aí, sofrimentos que repetem. Esse sofrimento repetitivo numa questão específica é normalmente que as pessoas procuram. Entendi. E é o que faz ela abrir. E aí, de repente, você... dentro daquilo, poder ver que, na verdade, a gente é atravessado e se é arrastado a determinadas atitudes, por mais que a gente tenha o melhor treinamento, tenha passado pelas melhores escolas, a gente começa a perceber que, na verdade, são coisas maiores. É claro que a gente tem condição e deve se distanciar do nosso sistema também, porque existem outros sistemas que clamam pela gente também, que a gente faz parte, que a gente também tem que pertencer. Esse sistema maior, né? E para a gente não ficar só nesse sistema específico. Mas quando a pessoa começa a ver e que ela ali, muitas vezes, dando exemplos assim, ela está honrando uma questão de relacionamento que a avó viveu e a mãe viveu e ela está vivendo igualzinho, a filha dela está vivendo igualzinho, e ela olha para aquilo e fala assim... E na hora que ela vê aquilo desenhado, que a gente desenha no papel, e ela olha para aquilo e fala assim, como que eu não vi isso antes?
sabe? Então, é muito a ver com essas repetições. E como você pode falar, e como faz para quando você vê? Porque uma coisa a gente vê, isso acontece muito quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente consegue enxergar um monte de coisas. E, inclusive, repetições, comportamentos que são nocivos, enfim. E eu acho que o maior desafio nosso é, beleza, eu vi. E agora? E agora? Aí são as ferramentas que você usa, como é? Eu não chamo de ferramentas, assim, mas a gente faz um movimento sistêmico a partir daí. Então, a partir desse lugar, o mais difícil quando a pessoa está no sofrimento é a capacidade de visão, de enxergar a realidade, do que ela está fazendo ali, o que está acontecendo, que é repetição. Então, isso já é um passo importante, porque quando a gente vê, não tem como desver. Isso dói também, porque quando você não consegue fazer nada com isso, é terrível. A maioria das vezes dói bastante. Mas depois que enxerga um caminho sem volta, não tem mais jeito, né? Só que às vezes fica ali na sua cara e aí você não consegue fazer nada com aquilo também, que é um sofrimento maior, né? Isso. E aí, depois que você vê, a gente entende que a própria natureza em si, da própria consciência, ela desenha caminhos novos. Mas, junto com isso, a gente também faz movimentos sistêmicos. É trazer para a superfície, né? Então, tá lá no fundo do rio, vem para a superfície aí. E aí você consegue ver. Ao ver, aí sim vai emergir outras coisas, sentimentos. Isso tem que ter um tempo, né? Como as várias áreas da psicologia, da psicanálise, né? Conseguem ver ao longo do tempo também, ao longo da própria experiência, a pessoa vai começar a observar. Aí ela descobre, nossa, agora realmente eu percebi que eu estava, ou até meus 50 anos de idade, ou 30 anos de idade da pessoa, ela repetiu determinado padrão de comportamento que fazia parte de um sistema, dentro de um sofrimento lá atrás que teve, lá de uma imigração que teve, e que veio e que foi gerando aquele comportamento dentro daquela ancestralidade. A partir disso eu sei. Tendo visto, eu posso fazer movimentos sistêmicos ou olhares, ou a gente faz frases, né, em que ela repete, ela sente aquilo e vê como reverbera dentro dela. Ela que vai ter o termômetro certo para ela, ou certo, ou daquele sentir. Então, dentro desses movimentos, ela vai sentir, ela vai entender, ela vai respirar o mais aliviado, ou vai pensar. Então, a partir desses lugares, eu costumo ter um termômetro interno, assim, durante as sessões, que, dependendo da respiração da pessoa, a gente sabe que é o que foi. Legal, que ela acessou. Que liberou. É impressionante, gente. Não sei se vocês já repararam. Vocês viram quando o bebê, ele mama? E aí o bebê quer muito mamar. Aí o bebê mama e ele termina de mamar. E aí ele terminou de mamar, ele fez tudo aquilo que ele precisava fazer e ele faz uma respiração específica, que ele faz assim... Ai, que lindo. Sabe aquela respiração assim que você... Não é quer dizer que sempre vai ter isso, né? Mas é quase uma morte. Quando ali, tem uma aquela respiração para a vida, né? É como se fosse assim, aquilo foi aquele dia. Morreu a fome. Aí eu sei que fala assim, então deu essa sessão. Mas não necessariamente quer dizer que toda sessão vai ser assim. Mas isso costuma ser uma medida importante, assim, que é quase que aquela alma, ela tem uma sede de ir para algum lugar. A própria ansiedade em si, eu costumo ver como um desejo. É um desejo da alma. O que é aquela alma? Quando sempre vem uma pessoa muito ansiosa, eu sempre me pergunto assim, o que essa alma busca? O que ela está tão interessada? Do que ela precisa tanto? Não só como necessidade, mas para onde ela está olhando. Então, o trabalho nosso como na constelação e terapias, eu sinto que é mais do que ajudar a pessoa a chegar num lugar, é olhar com ela. Apoiar ela. Para onde você está olhando? Então, para onde você está olhando? Então, às vezes, tentar chegar ali não é me colocar no lugar dela, que isso é impossível. Aquele ponto de vista, ele está num lugar do universo que é específico, mas para onde você está olhando? Então, ela está olhando para lá, então vamos olhar junto. Peraí. E se deixar alguns minutos, segundos, olhar junto. Não sei se vocês têm essa impressão, às vezes a gente está conversando com as pessoas, com os amigos, a pessoa está na conversa, mas ela não está trocando, ela está na vontade de esperar você terminar para falar outra coisa. A maioria das vezes, né? E aí esse lugar, assim, de troca, às vezes na terapia, eu acho que é um lugar muito rico, assim, né? Não só na terapia, mas nas amizades, quando a gente encontra amigos, assim, e pessoas que a gente consegue conversar e trocar e ouvir e ter um momento de silêncio,
tem sempre alguma coisa que vem. Pessoas boa. que estão praticando a escutatória, né? Estão exercitando ali aquela escuta. E essa história é muito interessante, de ver com o outro, né? Testemunhar o processo do outro. Eu não me lembro em qual filme que eu vi, mas tinha uma tribo de índio, isso há vários anos atrás, né? Estavam chegando um navio. Só que nenhum dos índios conseguia ver. O pajé ficava observando todo dia as ondas, e as ondas estavam aumentando, o nível da onda estava diferente, alguma coisa diferente. Só que ele olhava e ainda assim não conseguia enxergar. E aí passa um tempo e ele, tô vendo, tá vendo uma coisa ali. E aí ele chama os outros índios para mostrar, e os índios não conseguem ver. Até ele ir fazendo um processo com eles de educar, né? Na simulação do filme ele até vem e toca assim na testa, e aí de repente a pessoa consegue enxergar. Então, tem esses lugares dentro da gente e dentro do outro que são os pontos cegos, né? Aquilo que está acontecendo e a gente não consegue ver. Então, acho muito importante essa caminhada junto com o outro para enxergar o que o outro está enxergando e ajudar também no outro percurso de enxergar outra coisa que ele não esteja enxergando. E eu considero que é o primeiro passo mesmo, poder ver junto. E depois, o passo de falar também é um passo muito forte. Às vezes a pessoa está num processo terapêutico e ela fica por ali um bom tempo, rodeando, mas às vezes ela tem dificuldade de falar em voz alta. Porque assim, ela sabe, mas às vezes o maior desafio é ela falar em voz alta, contando para alguma pessoa, assim, será que... E aí a gente tá falando todo aquele medo, né, de ser julgada e tarará, independente do que seja. E se ouvir também. E se ouvir, mas eu estou dizendo isso em voz alta. Se tomara que ele não esteja gravando. Estou dizendo. Então, é um caminho muito delicado, né? Um caminho que precisa de muito apoio, de muita calma para a pessoa poder fazer essa jornada, que vai ter conflito, que vai ser difícil de enxergar, que tem muita coisa misturada, camuflada, para enxergar, ver e falar, é assim mesmo que eu estou fazendo, é assim mesmo que eu estou sendo agora, é assim que me dói, é assim que não me dói. É aceitação, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está ali, ela tem a consciência, como você diz, que algo não está legal, ou que ela tem alguma coisa que ela conscientemente não aprova, ela discorda, ela quer rechaçar aquilo, mas ela tem aquilo. Então, quer dizer, eu sei que eu tenho, não concordo, mas falar para alguém, eu tenho que reconhecer isso daí, eu tenho que me ouvir falando. É quase assinar. Isso é que é dolorido. Vocês já viram aquele filme Lodo? O Lodo? Não vi. Gente, recomendo demais. O Lodo? O Lodo. Nunca vi. É do Elvis Raton, é um filme, né, da nossa cena brasileira aqui, com inclusive atores mineiros, né? Vou assistir. Gente, sensacional, vale a pena. E ele fala exatamente desse processo inicial da psicanálise, da análise, em que a pessoa ela está nesse momento de resistência e não reconhecimento do próprio lodo. E aí ele tem umas críticas muito, muito interessantes. Gente, vale a pena assistir esse filme, O Lodo. Ele estava no Belas Artes outro dia, não sei se ainda está, mas provavelmente deve chegar aí às outras redes, né? Vale a pena demais, porque ele fala desse caminho, e aí ele tem um processo de coisas internas que ele nega, sempre aquela culpa, negação, e é impressionante que orgulho que dá de ter um filme brasileiro desse, viu? E aí em cada cena é milimetricamente, tem uma mensagem ali dentro da psicanálise, do mundo interno dele, sabe? É muito bonito, muito bem construído aqui. Até dar um abraço aqui pro Elvésio, os atores, Eduardo, Inês, todos que participaram, né, Teuda? Que bacana. Muito bem feito o filme. Que bacana. Esse lugar do silêncio, né, que vocês dois trouxeram, que é a escuta tem que ter o silêncio. Eu preciso silenciar para poder escutar, né? Você falou que às vezes a gente está nesse burburinho, o outro está falando, a gente já está construindo a ideia, e essa pressão de que é intelectual, que eu preciso passar a melhor informação, eu tenho que ter a melhor resposta. E na terapia, e tanto no processo de coaching, como no processo também empresarial, vocês trouxeram duas coisas interessantes que quando a pessoa se escuta e quando o outro escuta a pessoa, né? Então, primeiro a gente precisa enfrentar o maior desafio de se escutar. E aí é preciso silêncio. Silêncio do burburinho externo para a gente poder se escutar. E é muito difícil ficar no silêncio para a maioria das pessoas.
É muito difícil ver alguém que está na rua, sem um fone ligado, sem um livro na mão, sem um celular na mão, simplesmente parado, né? Que é um silêncio, é um jeito de estar em silêncio. Hoje no ônibus, e principalmente com as tecnologias que nós temos, enfim, ou a pessoa tem um ímpeto de conversar com a pessoa que está do lado, dá até você entra no elevador, tem muita gente, aquele silêncio é tortura, né? Quando a gente está no elevador. Um silêncio constrangedor. É muito constrangedor, porque nós não estamos acostumados a ficar nesse lugar, que é o lugar que permite essa escuta. E aí, escutar o outro, que aí você traz o exemplo de ver, né? Porque quando você escuta e para e vê, né? Tá tudo no mesmo lugar e sente, né? Porque quando você escuta, você vê e você sente. Isso aí. São três coisas que vêm junto, né? Eu paro, respiro, sinto, vejo e escuto. Aí a gente entra num lugar que eu falo que é de genialidade mesmo. A gente consegue acessar a genialidade no tratar, no trato, na comunicação. Então, eu sou gentil com o outro, eu não julgo. Nas empresas, nas dinâmicas, eu faço coisa parecida com o que você faz, que é quando o dono pergunta, você quer que eu participe? Eu falei, claro! Você precisa estar junto. E é maravilhoso para todo mundo. Primeiro, causa o constrangimento. Essa pessoa vai constrangir a gente aqui de alguma maneira. E a gente vai conduzindo para que todos se ouçam, sejam escutados e também escutem, né? Tem uma frase que eu uso que é assim, quando a gente conhece a história da pessoa, a gente para de julgar. E a história mesmo, porque a gente tem vários conceitos do que é o mundo ideal, do que é um ser humano ideal, porque nós somos formados assim, não sei o quê, de bons modos, mineiros então, né, gente? Nossa Senhora, a tradicional família mineira. São muitos ruídos que existem, né, por falta de comunicação, quantos ruídos que estão ali, a gente toma como verdade absoluta. E em 2 minutos de uma conversa, por exemplo, nossa, não é nada daquilo. Eu falei, pois é, isso e do nosso ponto de visão, claro, né? Nosso ponto de visão, com tudo que a gente viveu ali, ou com pouco que nós vivemos no nosso entorno, molda. E aí eu crio um mundo ideal e dito para 8 bilhões de pessoas como deve ser um ser humano ideal. É uma loucura, né? Com a minha cultura micro. E aí a gente olha para o mundo e fala, o ser humano deve agir assim, e essas são as regras, essas são as leis. E isso tudo precisa ser desconstruído, que é o que você falou, essa visão. Quando a gente olha para o diverso, quando você olha para a história do outro, quando a gente olha para as questões sociais que nós estamos inseridos, que são completamente desiguais, né? Toda violência, na minha visão, parte da desigualdade social. Parte desses nossos degraus, né, que são, eu tô aqui, eu tô ali, o outro tá ali, aí eu olho de cima para baixo e eu olho de baixo para cima, e a gente fica nesse jogo louco, que é um jeito de se comunicar e de arrasar com o mundo, de certa forma. Aí quando eu paro para escutar, quando eu escuto a sua história, e as histórias básicas, né? Às vezes uma vivência lá no jardim de infância. Às vezes uma coisinha que você viveu lá no seu quarto, sozinho, um desenho que você estava fazendo. Enfim, coisas muito simples que fazem toda a diferença da gente desconstruir esse ser humano engessado que a gente acha que tem que ter esse molde, né? Esse modelo. E não esse ser fluido, como a Juliana colocou, assim, de que a gente está caminhando, né, para esse lugar de evolução. E aquele momento eu sempre brinco assim, a pessoa tem um carro, ela escuta um barulhinho diferente, está na hora de levar para revisão. Ela dá manutenção no relógio, dá no celular, dá no carro, mas ela nunca dá uma manutenção, não digo nem no corpo físico, não, mas no corpo que seja mental, que seja espiritual, emocional, comportamental. Espera aí, será que eu preciso esperar pifar para eu buscar alguma solução? Muitas vezes não tem jeito, né? Às vezes o seu carro pifa, deu uma perda total, não há revisão que resolva. Não. E acontece com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, a nossa saúde física também. Então, não espera o primeiro sinal. Ou se deu o primeiro sinalzinho, ficar atento a isso, saber fazer essa leitura. Deixa eu buscar aqui que solução eu preciso. Preciso fazer um esporte, eu preciso meditar, eu preciso me desinibir, eu preciso aprender a falar em público, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional. Ser mais tolerante. Ser mais tolerante, exatamente isso. Ter esse momento de reflexão.
né, de cura, de estabilização, seja o que, vou ficar sozinho. Eu, particularmente, eu gosto muitas vezes de, vou para a natureza, vou fazer uma caminhada. Até no podcast que a gente gravou ontem, eu ainda brinquei assim, eu pego meu cachorro, vou caminhar assim no meio de mato, de trilha, 2 horas, 3 horas. Porque eu falo para caramba, ele não pode me retrucar, ele tem que aceitar, né? Mas assim, é uma coisa interessante, porque é um momento que você está ali só, você está, né, praticando uma atividade física, você está pensando muita coisa. É preventivo. Está num ambiente positivo, exatamente. E todo mundo deve buscar soluções assim, porque isso melhora o seu desempenho, que a gente estava falando no início aqui. Poxa, eu estudo melhor, eu leio melhor, eu trabalho melhor, eu lido melhor com as pessoas. Você tem que ter esse momento de revisão, de se reabastecer, digamos assim, para você, senão a máquina pifa uma hora. Exato. E está todo mundo muito orgulhoso hoje de falar, eu não paro, eu durmo tarde, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem tempo para nada, como se isso fosse algo positivo. Eu falo, meu filho, o bem mais precioso que tem, um ativo mais precioso que tem, não é o dinheiro. Ele é importante, é óbvio, mas é o tempo. Porque não há dinheiro no mundo que compre o seu dia de ontem mais. E a gente não está aqui mais um dia de vida, a gente está menos um dia de vida, pelo menos nessa vida aqui na Terra, porque a gente já nasce em contagem regressiva. Então, o que você está fazendo com isso? Qual o equilíbrio? É importante trabalhar? Ganhar dinheiro? Ter família, ter amigo? Tem muita coisa, mas a gente tem que reequilibrar isso daí. Tem um livro muito provocador que fala disso, que é a Sociedade do Cansaço, que é de um filósofo coreano. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas chama Sociedade do Cansaço. Ele confronta os nossos ideais ocidentais muito, que é essa coisa do sucesso, inclusive do autoconhecimento. Ele confronta também essa coisa da positividade tóxica. Então, é um livro até fininho, mas difícil de ler, porque ele confronta muito o nosso dia a dia com bases muito científicas e que fazem sentido. Fazem sentido, porque questiona tudo que questiona o movimento de manada, a gente precisa dar atenção, por mais difícil que seja, né? Tá todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo pensando igual. E adoecido, porque não é que o resultado tá todo mundo indo para o mesmo lugar e tá todo mundo bem, tá tudo maravilhoso. No Instagram, a maioria tá maravilhoso. É lindo. Mas eu digo, a rede social é a vida sem as partes chatas. Sim. Ninguém vai colocar a foto ali, acordando, com o olho cheio de remela, na fila do banco, pagando boleto. É viral, né? Quem coloca, as pessoas também se conectam muito, porque uma coisa que eu falo na comunicação para quem quer desenvolver e se posicionar melhor seja natural, seja autêntico. A autenticidade vai fazer com que as pessoas, né, te vejam, ouçam sua mensagem, se conecte com você. Mas a gente, na rede social, não tem isso, né? A gente está aqui só, meio que... É um desafio você também se colocar num lugar de menos, né? Um lugar de que eu não estou tão bem assim, ou que essa semana eu não tive trabalho. Barrigudo, feio e com preguiça. Colocando lodo na tela. Desorganizado. Hoje eu tô, né? Minha vida, eu sou uma pessoa desorganizada. Se eu pudesse pedir um download na minha vida, o download seria da organização. Eu tenho várias qualidades e não tenho medo de falar delas. É uma coisa que eu incentivo as pessoas assim, fala bem de você. Claro. Mas tem uma coisa que eu não sou tão boa, que é a organização. Então, se eu pudesse pedir um download, eu pediria esse. Eu vou mostrar minha mesa desorganizada? Não. Mas aí a gente dá essa ideia de perfeição, né? Porque a Cláudia está sempre sorrindo, porque ela, né? A gente dá essa ideia de perfeição. E é importante a gente se vulnerabilizar também nesse lugar. Eu nem sei o que eu comecei a falar antes da frase. E de onde, afinal, vem esse lugar de perfeição, né? Se a gente parar para pensar, de onde vem isso? O que é perfeito? Não, né? de onde vem esse... Por que em algum lugar a gente teve isso, né? Essa ideia de perfeição? É bom pensar sobre isso, né? Bom. De uma boa onde? pergunta. Quem será que colocou isso na cabeça da gente, né? Vem de várias coisas. Vem da própria forma do pertencer, que a gente precisa pertencer em algum lugar, então tem que agradar ou tem que fazer parte para não... Porque o conflito, ele gera expulsão também, né? A pulsão do... Mas de onde vem isso? E qual é o conceito? Tem a ver com pertencer, mas tem a ver com outras coisas também antigas, né? Assim, do próprio lugar, assim. Vamos imaginar onde tinha essa ideia do perfeição, né? De onde veio isso? É uma reflexão interessante. É boa. A gente vê a natureza tem coisas muito perfeitas e caóticas ao mesmo tempo, né?
A natureza tem, se olhar uma flor, dependendo de como você vê, você fala, cara, como conseguiu fazer uma coisa tão linda e perfeita? Mas junto com ela, a gente não vê tudo que aquela raiz passou para poder E a própria fazer. flor às vezes tá meio torta, né? A pétala. Ela mesma às vezes deu uma queimadinha, né? Então, a gente tem uma tendência de achar e valorizar aquele coisa. Porque, na verdade, a natureza em si, você imaginar a natureza, né? Uma planta, né? Eu gosto muito de olhar as árvores, assim. A própria planta em si, uma árvore, ela, quando a gente olha para ela, tem todas as partes da planta e tem a planta como um ser em si, né? A semente que fez um esforço lá grande para ser aquela árvore, teve uma semente um dia. A raiz teve um esforço, o tronco. Aí a pessoa olha só a flor e ela valoriza a flor. Por quê? Mas é uma tendência natural da natureza, não só humana, a natureza em si. Porque toda a energia da planta, ela foi direcionada para a flor. De fato, a gente vai estudar botânica, você vai ver que toda energia é direcionada para a flor. Para quê? Para ela poder procriar lá na frente, dispersar sementes, porque vai atrair os polinizadores. Então, faz parte da sobrevivência humana e a sobrevivência da vida. A condição da vida. Também a valorização da perfeição e da beleza. Interessante, hein? Pela própria sobrevivência. Da perpetuação das espécies, né? Mas também tem outros lugares também se a gente olhar a epistemologia do pensamento aí, né? Olhando como que o pensamento olha a beleza também. Dá para fazer uma análise aí de muito tempo que nós vamos gastar pensando sobre isso. Olha, agora indo pela essa linha de raciocínio aí, a gente pode então pensar que a gente busca a perfeição para atrair um parceiro ou uma parceira e reproduzir. Sim. Assim, tô resumindo, brincando. Tô brincando um pouco aqui. Mas porque assim, enquanto você falava, me veio um pouco dessa perspectiva do chamar a atenção para o outro. Tem uma série no Netflix, Enigmas do Universo, super interessante, e mostra como é que um pinguim vai chamar a atenção. Mostra várias coisas, mas entre elas, e sempre mostrando uma conexão com o que está acontecendo agora na Terra e como é que foi a origem disso, assim, lá desde por que o surgimento do universo influencia nessa manifestação que acontece aqui, a sintonia da natureza, dos animais com os ciclos, do urso que hiberna 6 meses praticamente, e durante esse momento hibernando, ele pare. E eu fiquei impressionado com esse tipo de movimento. Então, os pinguins, um enxerga no outro cores que normalmente nós, seres humanos, a olho nu não enxergamos. Então, tem cores, tem cheiros, tem coisas que acontecem que passam despercebidas, que desperta a atenção para o outro. E aí, na natureza, vai ter isso, né? Qual que é o sexo oposto ali, no caso, que vai me despertar mais atenção, que vai ganhar tal coisa e eu vou me conectar com ele para que a natureza reproduza. E o outro vai tentar um outro caminho e por aí vai. Então, é interessante, eu acho que essa colocação que você trouxe abre vários caminhos para a gente pensar, aonde é? Porque isso é uma coisa cultural também, e até, se a gente for pegar religiosa, se for pensar em o que é a perfeição, né? E aí a gente vai pegar a perfeição está em Deus, e a gente tem que se assemelhar a Deus para ser perfeito. E aí, qual é esse Deus que a gente está se conectando? Qual é essa deusa que a gente está se conectando? Então, eu acredito que a gente está nesse caminho constante de desconstrução. Eu gosto muito quando eu falo com alguém está falando assim, vai com a deusa, ao invés de falar vai com Deus, porque, sabe, eu acho fascinante porque quebra a perspectiva de tipo assim, peraí, do homem, né? Do Deus patriarcado homem. Que você falou no início. Do Deus homem branco, barbudo. Exatamente. Com aquela barba branca, né, lá em cima, sentado num trono. Que sabe exatamente o que você está fazendo de errado, com um caderninho lá anotando tudo. Tá tudo anotado, viu, Rodolfo? Outra coisa muito sensacional. Galera que faz isso, Portas dos Fundos, faz muito bem, né? De repente uma pessoa morre, chega lá e fala, então, cheguei aqui, fala, infelizmente você não vai chegar, você não vai poder entrar. Por quê? Não, mas eu sou católico, eu rezava sempre. Não, pois é, a religião certa era a celta, você infelizmente está de fora. É muito bom esse episódio, eu já vi, é maravilhoso. Essa lógica de quebrar um padrão que a gente vai vivendo toda a vida em busca de uma perfeição, de um ideal, de um povo, de um costume. E aí é muito interessante, porque ao mesmo tempo, então eu não estou aqui criticando os costumes, né? Os costumes são muito especiais. Tem alguns Instagrams que eu sigo de tribos africanas e dos costumes deles. Então, assim, você vai entendendo como é que
cada sistema, cada grupo se organiza e tem algum tipo de ideal, o que é cultivado para que a vida possa acontecer. E eu acho que a gente vai identificar mais com uns, mais com os outros, mas a sua fala é interessante para a gente poder avaliar onde está o nosso sofrimento, assim, porque talvez eu não estou percebendo, estou tendo uma vida totalmente falsa, no sentido assim de um embrulho que não tem significado, que não tem preenchimento, em busca de um ideal que, peraí, gente, existem outros ideais, existem outras culturas, existem outras formas. O próprio ser, né? Eu vou ser. Ao invés de ser perfeito, né? O que é esse ser perfeito, que a gente nem sabe o que é? Só ser. Nós não precisamos concordar com tudo, discordar de nada, mas é importante respeitar a tudo e a todos. Exato. E a partir daí, eu acho que cria uma leveza maior para todo mundo se desenvolver, buscar o que a gente estava falando aqui, né? O que é o conceito de perfeição, que a Ju pegou o gancho, que a Claudinha colocou, o Rodolfo complementou da questão que estava falando, né? De rede social, as pessoas mostrando o que é o perfeito. E muitas vezes a gente vai naquela manada, aquele efeito manada, e pega o que é o conceito do sucesso, da conquista, da vida perfeita, aquilo pode até deprimir muitas pessoas que se fecham naquilo. Calma, você não está vendo o mundo, você está vendo o mundo por meio de imagens, de vídeos curtos em redes sociais e está se comparando com aquilo. E aquilo não é uma realidade. E às vezes você pode viver uma farsa, porque aí é muito fácil você se equiparar virtualmente à vida do outro, porque não é a sua realidade, né? A pessoa cria uma situação e coloca ali um vídeo, uma foto, como se fosse aquela vida dela, para se sentir menos vazia no mundo virtual, quando na verdade não é. Eu acho que esse que a gente falou aqui, né? Não concorda com nada, não discorda de tudo, mas vamos respeitar tudo e todos, porque esse conceito você vai atribuindo a partir da sua realidade de vida, da sua busca verdadeira, né? Não quer dizer que eu tenha que fazer exatamente o que o outro fez, porque o conceito de sucesso dele é diferente do meu. Peraí, cada um tem o seu conceito. O que te faz feliz? Isso. Todo mundo busca a felicidade, os caminhos que se diferem. Tem gente que, para ser feliz, ele quer tranquilo, viver num chalezinho na praia e andar sem camisa. O outro não, ele precisa ter um carro importado e viver num apartamento, um triplex. E tá tudo bem. E tá tudo bem com todo mundo. Exato. É esse entendimento. Se ambos chegaram ali no ápice da felicidade, o caminho é de cada um, né? Isso. E escolher ao que você quer se expor. Eu acho muito interessante essa lógica que você está trazendo. Porque, às vezes, eu não quero me expor a alguma coisa, aí eu não quero, porque os meus padrões me empurram para fora daquilo, e eu não me permito experimentar aquele universo. Sabe? Eu lembro da primeira vez, eu sou natural de Divinópolis, né, uma cidade relativamente pequena, agora está crescendo, interior, mas nunca tive acesso a muitas coisas, assim, né? Por exemplo, entrar em restaurante. A primeira vez que eu entrei no restaurante aqui em Belo Horizonte, um restaurante assim, considerado mais de luxo, eu falei, meu Deus, eu não sabia o que eu fazia, como é que eu me posicionava. E aí eu percebi assim, como é que a gente deixa de ir ou deixa de se expor a situações e a gente vai criar um repertório imenso de justificativas. Não, porque eu vou atrelar várias sujeiras ao dinheiro ou várias coisas que são negativas àquele ambiente ou àquelas pessoas que frequentam aquele lugar e não vou me aproximar e não vou experimentar aquele universo. Então, essa investigação ao que eu quero me expor para aprender e para ver o que tem sentido, entende? Da mesma forma, quando a gente entra numa comunidade, numa favela para fazer uma apresentação, entende? Assim, peraí, a gente vai... E aí, se você vai lidar com coisas que são diferentes, são universos diferentes, são linguagens diferentes. Eu lembro que eu também participava de reinado, sabe aqueles reinados que você vai fazendo a dança e tudo mais? Chegou uma época da faculdade que eu cismei com aquilo de um jeito, que eu fui atrás lá do Zé Capitão, era o Zé Largato. E aí a gente foi, cara, e era uma cultura muito próxima da minha família, no sentido assim, você parava, o pessoal coloca a comida no prato, come agachado, toma um vinho ali que é aquele, qual que é aquele vinho que é o mais tradicionalzão? Sangue de bois? Não, que é um grandão, assim, um galão. Que tinha tipo uma redinha de plástico verde para segurar, né? Dom Bosco, mas eu não sei se não é esse ainda. Não era canção, não era uma coisa assim. É uma coisa tem assim. Um nome assim. Então, assim, sabe que o vinho e as pessoas, e aí um dançava, improvisava. Então, você vê uma outra beleza ali também. E, ao mesmo tempo, se você vai num restaurante de luxo, tem uma outra beleza ali também. Então, assim,
poder Transitar. E aí é claro que a gente está falando de um ponto aqui também que vai existir essa questão social que, pô, se eu for transitar vai ser só na porta, né? Eu só vou chegar até na porta. E outros por medo. Eu não vou transitar ali porque tem uma visão da favela, por exemplo, que, meu Deus, se eu passar perto da favela, vão me matar, né? Assim, a visão de distância é chocante. Então, como é que eu entro nesse lugar? Isso eu acho muito interessante. Como é que... E aí, se eu tenho essa intenção, se eu tenho essa consciência, ao que eu estou precisando me expor? Porque tem vezes que eu sinto, por exemplo, eu mudei de Belo Horizonte, não moro aqui mais. Tem hora que eu sinto que eu preciso me expor a uma cidade grande. Porque eu vou ficando... É um desafio, né? Eu queria te propor uma pergunta também, boa. Vai lá. Como é que você fez a pergunta, como é que eu entro nesse lugar? Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Para que eu preciso saber como é que eu entro naquele lugar? Tem, uma pergunta aberta. Claro. Isso, aí eu vou te responder com a mentalidade de quem está inseguro ao entrar no lugar onde tudo é novo. Né? Porque, naturalmente, se eu entro num lugar que tudo é novo, eu minimamente vou... Como é que as pessoas se comportam aqui? Que aí eu acho que vai naquilo que você trouxe, né? Perfeição. Eu não sei se é a perfeição, mas... O que é o certo? O pertencimento é eu quero ser igual, eu não quero ser diferente. Eu não quero ser diferente, eu quero ser... Então pode até ter uma intenção boa agora pensando juntos, Pra que eu não quero ser diferente? Pra que eu preciso... Pra que eu preciso estar igual, não, não tem resposta. Sim, mas eu acho interessante isso que você está trazendo. Agora, como é que eu me conecto com as pessoas? Porque aí eu acho que tem esse ponto. Eu me conecto com as pessoas a partir de uma familiaridade que eu vejo naquelas pessoas, ou que eu sinto que tem. Quanto mais diferente, normalmente, né? Quanto mais diferente, eu falo assim, as pessoas são legais, mas eu não me identifico, o assunto não fluiu. Às vezes vai acontecer isso, você vai estar num ambiente que você... E às vezes você precisa se escutar também, né? Porque o santo às vezes não bateu e é real. Sim. É real. Exato, isso que eu tô querendo dizer, que, olha, eu não me exponho àquela situação mais, entende? Porque eu vou lá, eu tenho essa personalidade, eu sou muito... Eu converso com uma pessoa que tem sotaque, em 2 minutos eu tô achando que eu sou daquele lugar, entende? Já peguei o sotaque dele. Eu pego a coisa, camaleão, assim, totalmente. Né? Eu me adapto ali e esqueço de mim. E aí que me dá a condição de, que a Claudinha tá falando, desenvolver isso ao longo da minha vida, e me dá de condição hoje de entrar no palco, escutar uma história e pegar aquele personagem para dentro de mim e representar como se eu fosse a pessoa. E eu preciso fazer... Né? É tipo o que me dá condição de fazer. É uma habilidade nata, né? Então, assim, eu quero naturalmente chegar no lugar e como é que eu me acoplo aqui para ser igual, para ser junto, para fazer parte disso. E aí, e tem um lugar, se eu chego no lugar, vou me expor a ele e falo, gente, para eu me acoplar aquele sistema daquelas pessoas, me exige muito. Ou foge muito do que eu estou acostumado ou do que eu sinto que me faz bem. E aí, realmente... exige? Você acha que te exige? Alguns lugares, por exemplo, quando eu comecei a parar de curtir muita festa à noite. Depois eu fui descobrir, gente, como é que eu fazia isso? Assim, eu detesto o som alto. Depois que você foi perceber que você estava fazendo algo que estava te tirando energia, vamos dizer assim. Exatamente, que eu estava lá com pessoas que eu até gostava, mas eu não queria me expor àquele ambiente. Eu falei, pô, galera, se vocês me chamarem para fazer alguma coisa de manhã, caminhar uma trilha, assim, eu vou. Agora, tá ali com o som alto, custando a conversar. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de escutar, não gosto de agredir meus ouvidos. Às vezes, com quem eu convivo mais assim lá em casa, às vezes minha esposa fala alguma coisa, eu falo assim, nossa, fala mais baixo. Assim, eu tô achando que eu tenho muito essa natureza mais introvertida, eu fico mais quieto, coisa mínima, tarará, tarará. Então tem essa natureza que eu preciso entender e saber o que eu quero me expor, que é possível, que não é possível. Como um introvertido que perde energia estando junto com muitas pessoas, porque é uma natureza introvertida, né? Quando você está com mais pessoas, muito assunto, muita comunicação, estressa, exige. Se eu estou sozinho, estou tranquilo. Então, mas eu preciso interagir com as pessoas, eu preciso estar em contextos sociais, eu preciso estar dentro da empresa, eu preciso estar num grupo de teatro, Então, como é que eu faço e que estilo de pessoa, que estilo de empresa, qual que é o contexto que realmente eu sinto que me cabe, que eu quero... Você quer estar, participar daquele sistema. Eu quero me expor a essa situação, a esse grupo. Isso me faz bem, estar junto com essas pessoas. E, às vezes, uma caminhada sozinho, porque eu estou precisando ou falar sozinho, ou deixar minhas ideias rolar sozinho. Eu amo ficar sozinho, assim, gosto muito dessas caminhadas, onde... Principalmente se eu chego num lugar que eu olho assim, não tem nada. Só as árvores, natureza, e eu falo assim, meu Deus... Só não.
Não, respeite as árvores. É porque sou só eu e São só ela. seres entendeu? vivos ali, dinâmicos, vivendo, existindo. Eu tô defensora das árvores aqui. E que nos tocam muito, né? Que Puxa tem muita vida, comunicação ali. Certeza. A minha mãe foi professora de química, agora ela é aposentada, ela trabalha com óleos essenciais, aromaterapeuta. Então, sempre ela tá fazendo uma postagem no Instagram, eu fico seguindo ela, e aí ela faz as perguntas, né? Por que uma planta produz óleo essencial? Qual que é o objetivo da planta? Então, esse poder das plantas, né? Do que existe aí, não só das plantas, das rochas, os minerais, os elementos, que são muito mais sábios que a gente, muito mais antigos que a gente, né? Inclusive, lá no Chile, uma vez, eu escutei uma professora falando porque sempre falou assim, as rochas, tem algumas tradições que falam isso, que a rocha, a pedra, ela é a anciã de tudo, né? É a que guarda mais memória. Sim, porque tá aqui primeiro, né? Tá aqui primeiro, mas eu não conseguia ver o sentido. Aí um dia ele falou assim que o que é usado nos computadores para armazenar a memória é um tipo de pedra, um mineral. Eu falei, cara, então assim, como é que a gente vai ignorar essa natureza? Não tem como. Não tem como. Até porque nós somos a natureza, né? Eu estou fazendo um curso agora de estrategista em sustentabilidade. Estou passando por uma transição também de carreira, porque é com isso que eu quero trabalhar. Eu estou com esse chamado há 15 anos aqui dentro de, vai lá, faz a diferença no mundo. E com este olhar, com as minhas habilidades de comunicação e de individualização das pessoas, que é o que eu trago para o treinamento. Então, eu estou fazendo esse curso e a mulher fala assim, que todas as respostas, ela trabalha com grandes negócios, grandes empresas, químicas e tal. Ela falou, todas as nossas respostas, toda a nossa transformação é pela natureza. Então, não tem um mestre fora. O mestre é a natureza. E a natureza também, nós estamos incluídos. Só que, se nós formos instintos, hoje, daqui a 20 anos, o mundo está... borbulhando de flor. Borbulhando, maravilhoso, recuperado, regenerado. Vai depender de qual foi o método de extinção que vai acontecer, mas sim. Mas se hoje não existisse mais nenhum ser humano, daqui a 20 anos a Terra está totalmente pulsando. Enquanto que algumas espécies não. Porque, por exemplo, se acabar a água... Se acabar a água... já era. Aí o mundo ele não consegue fazer essa regeneração. Mas se nós acabarmos amanhã, a Terra consegue fazer essa regeneração. Então, seria uma Terra sem água, né? Seria outra configuração. Mas a gente precisa entender esse lugar de eu afeto, eu sou afetado, e olhar para isso enquanto comunicação, né? Quem sou eu aqui neste mundo? O que eu quero deixar? E outra coisa que ela fala da questão da comunicação lá, que me chamou muita atenção, é que hoje nós estamos vivendo com 5 gerações na Terra. 5 gerações diferentes. E é claro que essa comunicação ela vai ter ruído. Porque tem o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, o ponto de vista do cara que nasceu. Transgeracional. 1900 e bolinha. E são pessoas completamente diferentes. A pessoa que nasce agora, né? Que nasce de 2000 para cá, é um outro mundo, uma outra realidade. Ser humano. Outra cabeça. E que não é melhor nem pior. Mas quando a gente pensa no ponto de vista evolucional, né? Aí a gente pode, ao invés de a gente ficar olhando lá para um ancestral só... peraí, o que eu aprendo com essa pessoa que está nascendo agora, né? O que eu tenho que aprender? O Osho também fala isso, que ele fala, a gente não... E ele fala de um jeito radical, não acho que tem que ser assim, que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que olhar e me comunicar melhor com o que vem, com o modelo mais novo. Então, sai um carro novo... ele sai com um modelo melhor, com mais itens. E perdeu algumas coisas que eram inúteis ali para aquele tempo, né? Para aquele momento. Então, quando a gente consegue olhar para essa dificuldade também de comunicação, né? E quebrar as barreiras, interagir com elas, não tem no meu tempo. Um cara de 80 anos não é no meu tempo, no tempo dele é hoje. Ele está no espaço-tempo hoje, assim como uma criança de 7 anos. Então, o meu espaço-tempo é aquele que eu estou vivo aqui, nesse momento. Então, eu preciso interagir com o que está aqui nesse momento, para que a gente consiga realmente ir para um outro patamar sustentável, do ponto de vista não só das árvores e da natureza, mas como espécie mesmo, para sustentar, inclusive, o sistema que a gente tem hoje, né?
de consumo, de produção, de evolução profissional, a gente precisa entrar nesse lugar, nesse olhar de integração com tudo isso que está aí. Falei pra caçamba, né? Não, que bacana. Mas foi uma... Mas a ideia é essa. Mas foi uma conclusão bacana. Quer dizer, o tempo passa muito rápido, aliás. A gente vai chegando no nosso tempo. Eu falei para vocês vão assustar porque o tempo faz assim. Então, quer dizer, é um assunto muito legal porque a gente está falando aqui da questão da saúde emocional e como isso aí tem... Sim, são N variáveis aqui que a gente vai para todos os campos, né? Mas a gente sempre volta realmente para esse crescimento, para essa evolução, para essa busca constante, para esse autoconhecimento. Então, isso é muito, muito positivo. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês três aqui hoje, Juliana, Rodolfo, Claudinha. Espero que vocês venham aqui, estejam aqui conosco por outras ocasiões também, que certamente nós teremos temáticas aqui muito, muito interessantes também, fazendo esse contraponto, essa troca, esse compartilhamento de ideias. Então, agradeço novamente pela disponibilidade de tempo e pela entrega de conhecimento aqui também, para a gente poder compartilhar com outras pessoas. Agradeço você que nos acompanhou até agora, um especial agradecimento também à editora e livraria De Plácido, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça, a Minas do Sul Cafés Especiais. Então encerramos aqui mais um episódio do AlfaCast, o podcast do Alfa. Foi tanta informação, né, que eu estou falando episódio dobrado. Mais um episódio do AlfaCast, o podcast do Alfa Júris, e até a próxima, tá bom? Legal.